E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui com o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bom, Felipe? Prazer estar aqui com os seus ouvintes. Ah, bacana. O Everaldo tá com 40 aninhos, é isso? Um pouquinho mais, estou Um chegando aos pouquinho. 50. Um pouquinho mais, legal. Já foi 2 vezes campeão brasileiro, já representou o Brasil em Olimpíada, Copa do Mundo. Eu não tenho a estatística exata, mas eu suponho que ele seja o brasileiro que mais ganhou torneios no Brasil, de todos os tempos. Tem boas chances, né? Hã? Isso aí é complexo, mas eu joguei muito torneio, né? Essa é um diferencial. Eu joguei muito. Eu digo que eu tenho jogado desde o final dos anos 80, eu tenho jogado mais de 100 partidas por ano. Né? Talvez vamos ser mais afunilar. O maior vencedor de torneios pensados do Brasil. Senão você. Você contar a Mini Open e Relâmpago, aí provavelmente tem outros, né? Com certeza. Eu ganhei muitos torneios abertos do Brasil, né? Isso aí tem um detalhe interessante, inclusive para fazer a pesquisa, o site do Adalto, o Brasil Base, é muito interessante. Não sei se você conhece esse aí. Eu uso. É fantástico esse aí, porque ele tem lá, os meus resultados, por exemplo, começam nos anos 80, né? Assim, ele tem partidas, inclusive, na base dele, que não tem partidas no Chess Base, minhas, né? Não, minha também, acho que é bem completo. Uhum. Bom, legal. A ideia de hoje, assim, você se tornou mestre internacional, foi campeão brasileiro, se tornou grande mestre, mas eu queria focar as perguntas na sua formação, até mais ou menos 20 anos, porque você foi campeão brasileiro exatamente com 20 e poucos, não é isso? Com 20, eu ia completar 21 no ano e foi um pouquinho antes de eu completar 21. Legal. Então eu queria focar exatamente porque depois você foi campeão brasileiro. Brasileiro, claramente você já era um jogador formado, né? Então vamos começar pelo começo, né? Quantos anos você começou a jogar xadrez? Com quantos anos? Bom, eu aprendi a mexer as peças, eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, por causa do meu pai, né? Meu pai é um grande entusiasta de xadrez, foi presidente da Federação Paranaense, presidente do Clube de Xadrez de Maringá, foi sempre um grande entusiasta, por causa dos meus irmãos também. Você conhece o Fred, que é um conhecido do clube, joga bastante torneios, jogador forte, mestre Fitch. E eu tenho um outro irmão que o pessoal conhece menos, porque ele parou de jogar, o Horácio, mas ele foi bicampeão paranaense, inclusive, né? Então eu sou mais novo ali, para mim esse pontapé inicial foi mais fácil, né, digamos assim. Nunca fizeram uma comparação com as irmãs Polgars, então, que o mais novo... A única vez que eu vi foi um artigo do Loureiro, lá no Jornal do Brasil, né? Isso, logo depois que eu fui o campeão brasileiro pela primeira vez, no começo dos anos 90, ele fez uma comparação. Mas longe de comparar, não, eu acho que não tem... Elas são fantásticas, né? Qualquer comparação é válida. Mas assim, começou com 5, 6, mas quando é que você criou gosto pelo jogo? É interessante, porque eu acho que foi desde o começo, porque eu aprendi, digamos assim, foi uma coisa natural. Depois, quando eu tinha 6 anos, eu já pedia para jogar xadrez, né? Inclusive, eu cheguei a jogar com a minha mãe, que sabe um pouquinho, né? Eles são muito mais... eu pedia para jogar com ela, né? Então, eu acho que o interesse meu pelo xadrez, ele veio quase que desde o comecinho. Instantâneo. Né? Depois, assim, pro gosto do estudo de xadrez, ele veio depois, quando eu devia ter uns 11 anos. Até nessa época foi onde começaram a aparecer os primeiros livros na minha frente, né? Então, legal. O primeiro livro que eu vi foi o livro do Idelbecker, inclusive, o Aberturas Herméticas, para você ver como naquela época existia não existia tanto material, né? A coisa da informática veio muito depois. Então, esse exatamente leva a minha próxima pergunta, que deve ser a mais longa, né? Vamos partir do pressuposto, não com seus 5, 6, mas você já com então 11, 12 que você começou a estudar. Você tinha alguma rotina de estudo? Alguns livros que você gostou muito? Treinadores? Gostava de jogar ping, resolver exercício? Enfim, se puder dar uma geral. Na verdade, assim, na época que eu comecei, a ideia de treinador era vinha muito pouco, né? Eu comecei aqui no Paraná, especificamente lá em Ponta Grossa. Era muito jogar ping lá na Associação Ponta Grossense de Xadrez. Ponta Grossa é uma cidade que tem tradição, tem os irmãos Chiminho, o Vitório, o Justo, e ali tinha um clube, tinha
senhorzinhos lá que jogavam, eu joguei muito com eles. O meu começo foi jogando Blitz, né? Assim, estudo mesmo. Esse estudo do Idleberg é o Aberturas e Armadilhas, né? Que eu, na época, gostei muito, por sinal. Por que eu gostei muito? É porque, para o jogador de clube, que está jogando Blitz ali, aquelas armadilhas ali são muito funcionais, né? Fez muito ponto com elas? Assim, para quem está começando, eu acho. Oi? Você fez muito pontos com as armadilhas do livro? E evitei também, né? Perder muitos pontos. No começo eu caía, mas claro. Enfim, para um jogador de clube da época, isso era uma coisa importante. Hoje, é claro que o pessoal iria dar risada, né? Assim, se eu fizesse isso, mas na época. Então eu comecei mais como jogador prático de clube. O que seria hoje? Muita gente começa jogando na internet, né? Mas na época era o clube mesmo. Teve uma época que eu ia todo dia jogar lá. Ficava lá 1 horinha ou 2 jogando. E estudar mesmo era pouco, né? Não tinha uma rotina de estudo, assim, diário. Assim, aí depois começaram a aparecer outros livros. Os livros do Pacman, o livro de Aberturas Abertas. Esse aí eu não sei nem se você já ouviu falar nele. Provavelmente você ouviu falar mais no... Estratégia Moderna. Tática, né? Mas ele tinha uma coletânea de aberturas abertas, semi-abertas, cerradas e do Gambito da Dama, que é um livro específico. Né? Isso aí era o que a gente tinha e a gente fazia as pesquisas lá. Depois veio a enciclopédia, né? Que era um artigo que pouca gente tinha acesso, inclusive. Isso aí, na época, o Justo Chemin, lá de Ponta Grossa, compartilhou comigo, com meus irmãos, e a gente pôde usar também. Depois veio os informadores ainda, né? Na época. Isso aí foi vindo com o tempo, assim, não foi tudo de uma vez só. Então, o livro de estratégia do Paco, por exemplo, eu nunca fui muito fã. Eu li o livro, para mim sempre serviu como um bom índice, né? Para saber o que era importante saber sobre estratégia, não necessariamente que as partidas ali eu gostasse tanto, né? Fazia exercícios de tática, assim, com alguns livros que tinham na época. O livro da Verbach, Viagem ao Reino do Xadrez. Esse aí tinha bastante exercício. Sempre gostei de fazer exercício. Desde sempre. Depois, esse aí foi a época que eu joguei meu primeiro torneio importante. Foi o Campeonato Brasileiro Infantil, Sub-14. Foi o primeiro brasileiro infantil que teve, inclusive, na história, né? Na época, só tinha... cadetes, que era 16, e dividiu que era 20. Né? A Federação Paranense que organizou o primeiro paranense e o primeiro brasileiro infantil. Eu fiquei em segundo nos dois. O paranense, meu irmão, ganhou, o Fred, né? E o brasileiro foi o Luiz Gonzaga, lá do Ceará, que hoje não joga mais. Né? Mas, digamos assim, que esses meus primeiros resultados foram basicamente com esse material que eu falei, estudando um pouco, mas muita prática de blitz, né, que eu tive na época. Hoje, obviamente, eu não iria recomendar essa forma existem muitas outras formas de você aprender, mas na época era mais ou menos que tinha. Né? Sim, não era tão fácil. O acesso a torneios não era difícil, bons. Tinha muito menos torneios que hoje, né? Embora que Ponta Grossa ainda organizou alguns torneios lá no clube, na Associação Ponta Grossense de Xadrez, eles organizaram, eu joguei alguns torneios lá. Mas eu só vim jogar mais torneios depois, quando eu tinha 13, 14 para cima, né? Hoje o pessoal conhece muito mais cedo. Claro. Não, legal. E você fala dos seus torneios de categoria, né? Não sei se estou sendo injusto, mas acho que você é o jogador mais conhecido da sua geração. Conforme desses seus adversários de categoria, eles te ajudaram a você querer evoluir? Tentar ganhar esses torneios de categoria, se estimulavam, ou não era o essencial? O negócio era jogar xadrez, melhorar? Até que ponto esses torneios te motivaram? Não, eu acho que tinha uma motivação grande, sim. Até pela oportunidade de jogar um torneio fora do Brasil, né? O primeiro torneio internacional que eu joguei foi o Mundial aos 16 anos, lá na Argentina, que eu fiquei em quarto lugar, inclusive, né? Foi nos meados dos anos 80. Na época, tinham dois adversários, assim, que são da minha idade, certinho a minha idade. Um é o Desconce, que todo mundo conhece, mestre internacional aqui de Curitiba. Ele é muito forte, ultimamente ele não tem jogado, mas ele sempre foi digamos assim, na minha categoria, foi um dos mais fortes.
E um pouquinho, e tinha aqui no Paraná um outro jogador que era muito conhecido do interior, lá o Edson Akiogato, né? Joguei muitas partidas com ele ganhou várias paranenses, ele ganhou brasileiros também, né? A gente tinha uma equipe, uma turma forte aqui no Paraná. O Descontos ganhou alguns, o Akiogato ganhou outros, eu ganhei um outro também, e eu acho que isso ajudou, sempre quando você tem uma turma forte, você pode conviver com eles, isso aí sempre é muito bom, né? Eu acho que com você deve ter acontecido a mesma coisa. Você tem o Krieger, tem o Diego, o Fear, eu acho que puxa, né? Assim, você tem uma geração forte, todo mundo vai jogar melhor, eu acho. Não quer dizer que você vai ganhar os torneios porque a concorrência é maior, né? Claro, mas você se motiva mais, né? Mas isso aí é uma motivação muito grande, você vai tentar se esforçar mais. Não quer dizer que você vai ser inimigo deles, você vai ser amigo deles, né? Mas você vai querer ganhar deles, né? Claro. Então isso aí sempre serviu como uma motivação. Então, meu primeiro torneio importante que eu joguei foi esse Mundial. Eu ganhei o Brasileiro Sub-16 e depois fui jogar esse Mundial. Um pouquinho mais novo que eu, tinha um jogador muito forte, que é de São Paulo, o Roberto Watanabe, né? Ele acho que é 1 ou 2 anos mais novo que eu. Ele foi campeão brasileiro juvenil, foi campeão brasileiro sub-18, foi campeão pan-americano também, jogou mundiais, ele era muito forte. Chegou a ser campeão brasileiro antes de mim ainda, mais novo que eu. Mas ele parou muito cedo, né? Eu não tive contato, só de nome que eu conheço. Mas ele era muito forte, ele era muito, muito mais estudioso que eu e muito talentoso também, mas depois dos 20, 21 ele parou. Ele foi seguir outras coisas. Legal. Agora, já que você meio que já pincelou um pouco isso, mas eu vou fazer a pergunta que é, se você pudesse voltar para conversar com o Everaldinho de 12, 13 anos, o que você falaria para ele, enxadristicamente falando? Eu diria para ele estudar mais, provavelmente, né? Eu diria para ele tentar compreender um pouquinho melhor a estratégia, um pouco mais rápido, porque eu vinha compreender a estratégia de xadrez mais tarde, né? Eu era muito jogador de mais cálculo, combinações e tal. Eu teria estudado os finais antes também, porque os finais, na verdade, a gente poderia argumentar assim, quando a gente não tem experiência, a gente vai ficar pensando, puxa, mas em todas as partidas eu chego no final, por que eu vou estudar os finais, né? Mas aí quando você tem uma perspectiva mais ampla, no mais longo prazo, quando você já é um jogador mais experiente, você percebe quantas partidas você deixou de ganhar, quantas partidas você perdeu, porque você não conhecia coisas básicas, né? Coisas que você poderia ter aprendido muito rapidamente, assim, né? Então, tem certas coisas assim que eu cheguei à conclusão, né? Você deve saber mesmo, sabe? Você deve, porque aquilo, na verdade, é uma questão, inclusive, prática. A gente não percebe isso na hora, né? Mas depois, com o passar do tempo, a gente percebe o quanto aquilo fez falta em determinados momentos, né? Então, eu diria assim, estuda os finais, estuda mais posições de estratégia, né? Diria, em termos técnicos, né? Em termos de outras coisas, é complicado dizer, porque... Vamos supor, em relação às oportunidades que eu tive, eu não sei bem o que eu poderia ter melhorado, sabe? Eu não sei, assim, não é tão fácil fazer essa perspectiva, porque as condições são outras, né? Não dá para fazer uma comparação com as condições que se tem hoje com as condições que se tinham na época. Então é muito difícil fazer uma avaliação sobre esse outro aspecto não é técnico, né? Assim, vontade eu acho que não faltou para mim, né? Então, faltou talvez estudo, mas também é aquilo que eu falei, não era tão fácil estudar. Né? Não era tão simples assim. Eu acho que hoje é muito mais fácil. Então, eu diria, tecnicamente, olha, estuda os sinais, esses sinais básicos eles têm que saber. Você vai dispersar muito ponto idiota, muito ponto besta, porque você não conhece coisas básicas, né? E outras coisas, estratégia também, que eu só vinha a entender depois dos 20 anos, né? Quando eu já tinha, depois que eu campeão brasileiro, eu posso dizer que eu aprendi uma estratégia um pouquinho mais ampla, né? Legal.
Então, já que você também falou um pouco disso, mas como é que você definiria o seu estilo e se ele mudou ao longo do tempo, né? Você dá a entender que mudou. Eu acho que sim, mas eu sempre fui um jogador de iniciativa, né? Então a definição minha, assim, da essência é iniciativa. Então eu sempre gostei de jogar com iniciativa, isso sempre me deu prazer, né? Uhum. Sim, mesmo quando eu perdia, se eu ataquei, se eu tomei a iniciativa, era legal, né? Então, eu poderia dizer, não, eu sou um jogador de iniciativa. Agora, o que acontecia antes era que era uma iniciativa baseada muito em cálculo. Né? E hoje eu diria que a minha iniciativa ela é muito mais baseada em termos de compreensão. Assim, eu não vou tomar a iniciativa a qualquer preço. Né? Mas na primeira oportunidade, se eu ver, eu vou tentar tomar a iniciativa. Antigamente, eu tentava tomar a iniciativa a qualquer preço. Talvez hoje você respeite mais a posição. Eu respeito muito mais a posição, eu compreendo muito melhor as posições, né, a experiência e tal, mas eu diria que o que mudou mesmo foi essa concepção de que a iniciativa a qualquer preço não vale tanto a pena, tá? Legal. Mas você buscar posições para chegar em situações onde você possa tomar iniciativa e é uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Então, eu diria assim, a minha essência desde o começo sempre foi iniciativa, eu sempre fui um jogador de tentar atacar, né? De tentar eu tomar a iniciativa da partida. Tentar ditar os rumos da partida, como que ela vai seguir, né? Agora, o que acontece hoje é assim, se eu tiver que pegar uma posição em que eu tenha que defender, ok, vamos defender a posição. Se eu ver que eu posso entrar no final um pouquinho melhor, em que eu não vou ter risco e vou ter chance de ganhar, não tem problema nenhum em entrar. Em tempos anteriores eu teria essa coisa. Primeiro porque eu não tinha estudado os finais, né? Outra porque eu queria ganhar para ataque a qualquer custo. Então o que mudou foi um enfoque de como tomar a iniciativa, né? Não que eu tenha abandonado a ideia da iniciativa, mas mudou o enfoque de como tomar a iniciativa. Hoje, por exemplo, eu posso jogar aberturas muito sólidas inicialmente, mas em algum momento, quando surgir a oportunidade de tomar a iniciativa, se surgir, eu vou pegar. Interessante. Entendeu? Eu não vou vacilar. Se tiver que sacrificar alguma coisa, eu vou sacrificar. Né? Tenho inveja de pessoas como vocês. Mas legal. Agora, só para terminar, eu queria que você falasse qual foi o melhor lance que você já jogou na sua vida. Pode ser por questões técnicas ou emocionais, o que você quiser. Tá, a definição de melhor, ele já está dizendo melhor, não necessariamente o que eu mais gostei. Eu não quero ser rígido na minha pergunta. Pode entender o melhor como você quiser. Claro. O que tem as melhores memórias. Por exemplo. Vale também. Bom, a primeira, quando eu fiz minha primeira norma de grande mestre, né? Foi em Guarapava em 2006. Depois eu levei mais 4 anos para ganhar o título, né? Eu concluí todas as normas em 2010. Eu tinha uma norma em 2001, que é bem anterior, mas no brasileiro, mas essa aí não era clara, né? Por questões de regulamento, não sei. Então eu considero que a de Guarapava foi a primeira. Teria sido minha primeira, né? Embora depois houve uma história aí que poderia ser validada a outra, mas essa aí era uma última rodada, eu estava jogando com Cubas. Na época não era grande mestre ainda, mas ele viria a ser muito rapidamente depois, né? Sim. E eu precisava ganhar. Esse torneio eu comecei com 1 ponto em 3, num torneio de 9 rodadas, né? Caramba, não é fácil fazer norma assim. Não, e era um grupo bom. Era um grupo que tava o Mequinho, Milos, de grande mestre, Garcia Palermo, que não eram grandes mestres depois, que vieram chegar quase todos. Era o Fier, o Cricor, o Cubas, o Diátio, tava o Croza e o Desconce, né? E esse torneio eu comecei perdendo eu perdi pro Mequim, ganhei o Desconce e perdi pro Milos. Tinha 1 em 3, e esse torneio eu tinha que fazer 6,5 em 9, eu tinha que fazer 5,5 em 6, né? Mas aí começou a dar muitas coisas certas, tá? E eu fui ganhando uma atrás da outra. Na penúltima rodada eu empatei, e na última eu tinha que ganhar. Eu ganhei 4 seguidas, empatei 1 e na última eu tinha que ganhar. Aí, eu lembro que esse torneio aí eu nunca passei tanto frio na minha vida. Para quem não conhece a cidade de Guarapava, é talvez a cidade
de porte médio para cima, mais fria do Paraná, né? Eventualmente existem cidades mais frias, mas de porte médio para cima, Guarapuava é muito frio lá no inverno, né? E a gente jogava num local que, embora fosse bom, ele não tinha calefação. E a gente sentia muito frio lá, né? Eu lembro que a gente acordou de manhã para jogar, era a última rodada, então eu estava sentindo um frio terrível. Não só eu, ele, os outros jogadores também. E aí chegou uma posição, foi uma posição complicada. Normalmente minhas partidas com cubas são complicadas, né? Eu acho que cubas tem esse estilo, né? Com qualquer um, ele faz acontecer. Faz acontecer, isso. Mas a partida foi interessante, não isenta de erros, claro. E aí chegou um momento em que eu tenho 10 minutos no relógio, e ele já está muito apurado, né? Mas aí a posição ficou muito concreta. Ele está coroando um peão, ele vai ficar materialmente ganho, né? Só que eu estou dando mate nele, só que eu não tenho certeza como que eu vou dar mate nele. Eu tenho que fazer um cálculo longo, porque o rei dele vai sair de G1, H2, G3 e vai em direção ao centro e depois possivelmente a ala da dama. Para complicar o caso, eu tenho um lance que eu tenho uma opção. Se a gente não tem opção, é muito fácil, né? Aí você segue a linha. Claro. Mas se a gente tem uma opção, aí você fica escolhendo. Aí eu não conseguia calcular, era um desespero que eu não conseguia calcular a linha até o final, né? Claro. Aí por fim, então eu tinha que jogar um lance. Depois que eu jogasse um lance, a sequência toda tinha que ser. Eu tinha que avançar uns 5 lances e ver o que ia acontecer, né? Em condições normais, eu acho que daria para mim ver, mas na situação que eu estava ansioso, eu estava com frio, eu estava cansado, as condições eram um pouco adversas, então eu tinha que me decidir. Aí eu consegui tomar a decisão antes de apurar de tempo totalmente. Esse é o tipo da situação que eu achei que eu tomei uma decisão muito acertada, que foi assim, como eu não conseguia calcular até o final, e eu ia e voltava, uma hora eu falei, eu não vou me enrolar mais aqui, porque se eu chegar mais, se eu ficar mais apurado, aí que eu posso fazer uma besteira mesmo, né? A chance, ela vai aumentar exponencialmente para fazer uma bobagem. Então, o que eu fiz? Eu pensei, olha, eu vou jogar aqui o que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu vou ter chances depois, né? Então, eu joguei. Eu ainda tinha 4 minutos, pensei, não vou ficar com menos tempo que isso, né? E aí eu joguei, aí passou uns 2 ou 3 lances na sequência e finalmente eu vi que ia dar mate, né? Aí o rei dele ia parar de G1, ia sair por H2, G3 e ia parar lá em A2. Era um cálculo relativamente longo, mas eu acho que em condições normais daria para ver, porque a sequência não era relativamente forçada, né? Então essa partida para mim, eu tenho uma recordação, e esse lance específico que ficou marcado para mim, a decisão que eu tomei, né? Bacana. Que eu não tinha certeza, e era uma coisa que para mim era muito fundamental, né? E eu diria assim, que essa primeira norma, inclusive, para mim foi, assim, é claro que todas as normas são importantes se você tem um objetivo de chegar a alguma titulação, mas essa aí eu acho que foi mais importante. E depois dessa eu acho que ficou mais fácil, né? Eu acho que a primeira é mais difícil, depois eu acho que o negócio vai, né? E mais recentemente eu joguei lá nos Jogos Abertos Santa Catarina com o Milos, e aí eu cheguei a gente joguei com ele muitas partidas na mesma variante, uma variante da Richter-Hauser, que o pessoal vulgarmente conhece como siciliana dos 4 cavalos, né? Eu como aprendi com os livros mais antigos, aí eu conheço como Richter, cavalos, na siciliana do cavalo C6 é a Richter, que joga D6, e bispo G5 é a variante Hauser, né? Essa é a junção? Exatamente. A variante, a Richter é com cavalo C6, seria 4 cavalos, e a bispo G5 seria a subvariante Hauser da variante Richter. Se você pegar os livrinhos do Pedro Scherton, isso aí é uma coisa, acho que você nunca ouviu falar, né? Aí você ia ver a diferença, né? Mas aí chega um determinado momento em que eu fiquei com uma vantagem, claro, né? Mas é assim, como muitas partidas que joguei com ele, aconteceu a seguinte situação: ele fica na defesa, mas ele sempre tem alguma coisa para contra-atacar, né? Alguma coisa para complicar.
Então, eu consegui vislumbrar uma situação em que eu podia passar em vez dele ficar esperando a minha resposta, eu ficar esperando a resposta dele. Ou seja, jogar a batata quente na mão dele, né? Seria mais ou menos. Então, eu percebi que ele estava eu estava ameaçando ganhar um peão, e ele tinha uma manobra de contra-ataque, né? Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei, eu vou evitar essa manobra de contra-ataque dele. Nem que não seja um lance que eu vou fazer muita coisa, tá? Então eu fiz um lance que aparentemente... Porque eu joguei um torre HF1, e no lance seguinte joguei torre E1, de F1 E1, né? Mas eu só joguei no lance seguinte. Eu tinha visto porque eu pretendia jogar a torre H1 direto, né? Mas aí eu vi que ele tinha uma forma de ter um contra-jogo. E aí eu fiquei pensando, por que eu não descendo a ameaça dele? Porque quase qualquer lance que ele fazia tinha um inconveniente. Seria quase com um zigzag posicional, né? Não chega a ser isso, né? Mas seria como se fosse. Então, essa ideia do zigzag posicional, que aquele zigzag não é que qualquer lance que ele faça perca, mas qualquer lance que ele fizer tem um inconveniente, essa é uma ideia muito interessante, eu acho, né? E é uma das coisas que eu acho difíceis a gente conseguir vislumbrar numa partida. Sim, claro. Você ver qual é a dificuldade que seu adversário vai ter, né? Sim, então eu consegui vislumbrar e fiquei muito contente com o lance. Embora eu não tenha ganho essa partida, eu ganhei o peão no lance seguinte, porque ele fez um lance sabendo que ia perder o peão, mas ele não tinha visto uma forma melhor de jogar, né? O que ele gostaria de fazer naquele momento seria passar o 1. Né? Entendeu? Mas ele tinha que fazer um lance, ele fez um lance e eu ganhei o peão. Não ganhei a partida, mas eu fiquei melhor. A manobra em si é algo que você se orgulha? A manobra em si, pra mim, eu senti prazer em ter jogado o lance em si, a ideia em si. Né? Legal. Quero avisar que eu vou tentar explicar esses 2 lances. Se eu não conseguir, eu peço ajuda ao próprio Everaldo e ao computador. Mas legal. Bom, Everaldo, não quero gastar mais do seu tempo sempre, mas fico feliz que você explicou bastante a sua maneira de pensar e agradecer por você ter participado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí no seu canal e muito sucesso aí. Obrigado. Bom, até mais, pessoal. Tchau, Everaldo. Um abraço.